de fato lembrar, né? Porque hoje eu estou aqui, porque que hoje eu, graças a ele, na verdade, eu acordei, eu tô respirando, eu tô com vida. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer por essas mulheres que estão aqui, te agradecer, Pai, porque estamos respirando, estamos com uma casa, estamos com um lar, estamos com uma família. Te agradecer, Pai, porque temos vida e vida em abundância. Te agradecer, Pai, porque pelos simples fatos de podermos estarmos aqui com uma internet que conecta várias cidades, todas as regiões do mundo e nos conecta a esse momento presente. Leva os nossos corações agora, Pai, que possam estar abertos para a palavra, para o que Tu quer ministrar em cada mulher aqui presente, que o Espírito Santo possa ministrar e que eu apenas seja um instrumento, que não seja eu, que não seja a minha fala, que não seja o meu entendimento, mas que seja o que o Teu Espírito quer ministrar em cada mulher. Que essa palavra ela possa ecoar nos nossos corações para essa sexta, para todo o final de semana, na outra semana, porque estar na Tua presença e estar totalmente em Ti é o que a gente quer todos os dias. Então, ministra em cada coração aqui presente, Pai. Amém. Bom, vamos lá. Quem puder abrir a Bíblia em Colossenses 3:2. Eu quero, depois do tempo de mesa de ontem, enfim, né, já trouxe um pouco disso também, mas eu, na semana toda, isso estava me ministrando em mim de alguma forma, e eu pensei, poxa, eu quero continuar isso, porque é algo que todos os dias a gente precisa lembrar disso. Então, quem puder, Colossenses 3:2, vou ler aqui, a minha Bíblia vai estar em NVI, mas é a mesma tradução das outras. Fala assim: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morrerão, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. E aí eu fiquei pensando, ontem até coloquei ali no grupo com as mulheres, né? Eu fiquei pensando, poxa, se ele me fala para eu olhar para o alto, se ele me fala para descansar e confiar, como que às vezes a gente não vai de fato olhar para as coisas terrenas? Ah, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro bom, eu quero ter um emprego bom. E aí? Como assim? E eu não sei vocês, mas quando eu tava, tempos atrás, na verdade, quando eu li de novo essa palavra, eu pensava, cara, que incongruência então, Deus. Tipo, eu quero ter uma vida boa, sabe? Eu quero ter uma vida boa, mas aí tu não quer que eu olhe para essas coisas, tipo, eu quero, eu quero ser rica, e aí? Não posso ser rica, então? Mas hoje, o entendimento que eu tô tendo e com a consciência também que eu venho trazendo eu posso sim ter essas coisas. Porque na palavra fala que ele veio para nos trazer vida em abundância. Tá tudo certo eu querer uma casa boa, mas o meu coração de fato não pode estar nessas coisas. Tá, mas daí como é que faz então? É saber que eu vou ter tudo isso, porque eu tenho um pai abundante e ele vai derramar sobre mim e vai discorrer sobre a minha vida, mas eu vou descansar nele, sabendo que a casa que eu tenho hoje que bom que eu tenho uma gratidão por ter o que eu tenho hoje, pelos meus filhos, nem tenho ainda, mas eu declaro em nome de Jesus, pelo meu marido, pela minha família, sou grata por isso que eu tenho. É saber ser fiel no pouco, para que quando eu tiver uma BMW, por exemplo, ele saber, nossa, que bom, Carol. Porque agora não é só sobre ti, é sobre outras pessoas, porque o que tu tem pode escorrer em outras pessoas, tu pode transbordar para outras pessoas. Tudo que a gente tem hoje não é para nós, é para outras pessoas. Quando eu comecei a ter esse olhar de tipo,
Deus, eu quero tal coisa, mas eu não quero para mim. Eu quero poder transbordar na vida de outras pessoas. Consequentemente, tudo vai vir sobre mim, mas não vai ficar em mim. E olhar para o alto, olhar para ele, é tipo assim, ó, todos os dias o que me importa é estar na presença dele. Às vezes a gente quer acordar fazendo café, fazendo coisa para o marido, olhar para o resto, olhar para o que está ao meu redor, mas esquecer de mim, Deus. O que hoje é importante na vida de vocês? Para mim, hoje, se eu vejo, e isso é uma coisa batata, assim, se eu ficar, sei lá, 2 dias sem orar, sem estar nessa presença, parece que o negócio desaba, eu começo a ficar pensando eu estou com os pensamentos negativos, vem coisa do passado, as minhas emoções ficam todas distorcidas, e aí eu penso, tá, eu já sei o que está acontecendo aqui. E olhar para o alto é isso. É saber que vai vir o dia mal, vai vir o dia fraco. E tá tudo bem vir. Mas nesse dia eu vou ter uma palavra. E como é que eu vou ter uma palavra se eu não estou nele? Sabe? É tipo assim, ó, poxa, eu tô mal hoje, tá, mas o que eu vou acolher essa dor, eu vou acolher esse sentimento, mas o que eu consigo fazer hoje, Deus? Não negligenciar essa tristeza, vamos dizer assim, mas olhar para ela e o que eu posso aprender com isso? E o que eu posso aprender contigo, Deus? Então, eu queria trazer isso, essa palavra e dividir um pouco com vocês, porque estar na presença dele e estar totalmente nele não é fácil. É uma constância. Só que é um hábito. É tipo eu pensar, o que é mais fácil, o que é o meu difícil hoje? Eu ficar com as minhas emoções totalmente distorcidas, a minha casa, porque se eu não tô em paz, ninguém tá em paz. Então, hoje eu prefiro me abster de tudo que tá me distraindo e entender que sem ele eu não sou nada. Então, essa palavra ela veio muito forte assim para mim, porque é muito fácil esquecer de Jesus. É muito fácil eu ir para um outro local, eu estar feliz com outras pessoas e eu simplesmente esquecer dele. É muito fácil a gente estar aqui e tá, nossa, tudo bem, Deus. A gente tá aqui, a gente tá falando dele, mas e quando acabar isso aqui? Quem vai ser eu depois que o tempo de mesa acaba? Quem sou eu, na verdade, né? Quem sou eu amanhã? Porque é fácil esquecer. É muito fácil quando a gente tá com pessoas, mulheres, que elas são cristãs. É muito fácil isso. Mas quem é nós quando a gente não tá com essas pessoas? E eu tô numa roda de mulheres que eu preciso ser Jesus na vida delas. Eu preciso ser o exemplo. Porque eu sou luz. Se eu sou luz, elas precisam ver algo diferente em mim. Se eu não tô refletindo algo nisso, se eu não tô refletindo isso, tem alguma coisa errada, então. Então, foi bem forte, assim, pra mim, essa palavra. E se alguém quiser compartilhar alguma coisa também, pode abrir o áudio sem vergonha nenhuma, tá, gente? Sem guerra também, sem briga. Uma de cada vez. Pode abrir o áudio e compartilhar. Posso falar? Carolina, boa tarde, né, a todos vocês. Eu cheguei atrasada, né? Peguei o final aí da palavra, até perguntei sobre a palavra. Mas engraçado que, assim, o que eu ouvi agora veio do que eu senti isso hoje. Porque, olha que coisa interessante, né? Porque, é igual você falou, quem vai ser eu perante as pessoas, né? A Jesus, né? Porque é muito fácil realmente nós desviarmos de Jesus. E eu estou sentindo isso. E hoje de manhã, olha que coisa engraçada. Eu e meu esposo, nós tínhamos hábitos de eu e ele, todos os dias, a gente ler a palavra de Deus e
não só ler a palavra, né? Escutar, nós lemos 3 livros. Então, eu leio a Bíblia, né? São 2 livros da Bíblia, e o Glorify. E hoje, talvez por conta, não sei, do meu orgulho, e hoje eu levantei assim, parece que Deus me incomodou. E Deus falou assim: você não está me buscando como. Eu estou aqui no tempo de mesa, Cristina, leio a Bíblia, mas assim, eu estava muito mais intensamente buscando o Senhor, assim, naquela sede, aquela vontade. E aí eu mudei, aí veio mudança, tanta coisa acontecendo. E aí hoje Deus falou para mim, né? Tipo assim, uai, você não está me buscando como você estava me buscando antes, sabe? E eu senti isso no meu coração. E eu falei, Senhor. Aí eu falei assim, por que que eu não estou chamando meu esposo para orar? Porque assim, eu quero que ele me chama. Olha para você ver, né? O que é o nosso orgulho? Eu quero que ele me chama, porque só eu chamo ele. E aí e hoje eu falei assim, Senhor, por que isso? Eu fiquei falando para Deus aqui na cozinha, né? Aí eu peguei os 2 livros aqui, assim, ó, e sentei aqui e falei para o meu esposo assim: nós não podemos afastar de Jesus. Nós não podemos estar ausente do Senhor, porque eu estou percebendo que nós estamos afastando de Jesus. E o inimigo, ele quer que a gente realmente afasta. Ele não quer nós na presença do Senhor, ele não quer. E foi uma coisa engraçada que eu faço parte do GE, o meu esposo, ele não é batizado, ele não vai na igreja, raramente, ele não vai, e ele vai no GR. E aí, olha para você ver, tem 2 semanas que não tem o GR, porque a esposa, a mãe do meu pastor está com câncer de mama, descobriu, então ela fez cirurgia, está na casa dele, então ela não estava tendo GR. E ontem teve. E pois ontem nós não fomos no GR. E isso me incomodou demais. Eu falei, meu Deus, não me... eu falei para Deus hoje, falei, Senhor, não me deixe eu afastar de ti, Senhor. Eu não quero isso para minha vida. Porque é igual você falou, porque nós temos que estar na presença e o inimigo ele quer te tirar. Ele não quer você permanece ali, né? Na presença de Deus. Então, realmente, assim, a sua palavra casou com o que Deus falou comigo hoje, sabe? Muito obrigada aí. E que a gente fica firme, né? Na presença de Deus, né? E que a gente busque, quer dizer, às vezes nós não queremos falar com o nosso esposo, ou vem cá, vamos ler. E eu falei, meu Deus, por que que eu tô assim, Senhor? Não me deixe eu ficar assim. Porque se eu não chamar, como que ele vai? Se eu não tô fazendo nem a minha parte. Não é verdade? É o exemplo, né? Eu lembro que depois do jejum de Daniel, a gente criou. Deus me entregou algo aqui em casa que era para fazer o seguinte: a gente ia ler, a gente ia fazer uma janta, eu ia preparar a janta com os alimentos específicos de jejum de Daniel. Por quê? Eu vou ter uma alimentação saudável, mas como é que eu vou fazer isso? Daí eu pensei, eu vou criar um dia, então, para mim, para o meu esposo, para a gente fazer um devocional juntos. E aí vou botar só os alimentos que foram decididos, né? Talvez ceiar juntos, enfim, não sei. A gente foi indo. E 2 dias a gente falhou. E eu, por dentro, eu pensei assim, nossa, que saco! Parece que a gente não consegue fazer nada. Tipo, o que tá acontecendo? Eu quero isso, eu quero isso. Só que o Espírito Santo me ministrou muito forte assim. Tu quer algo que nem tu consegue ser o exemplo pra ele. Aí tu espera dele o que tu não é, o que tu não consegue ser. Infelizmente, se tu quer me buscar, então tu vai lá e tu vai todos os dias orar. Tu quer algo, mas tu não sabe fazer. E aí, tá. Eu pensei assim, é verdade. Aí a gente voltou, enfim, né? Nós estamos ainda nisso. Mas é algo que, se eu não sou o exemplo dentro da minha própria casa, e a gente é a mulher que tem o poder. Eu acho que um homem, ele vai, tipo assim, ai, amor, vamos preparar uma janta com tal ingrediente, alimento. E, gente, não, porque ele é racional. É as mulheres, é nós que a gente tem o poder de ir lá
eu vou pensar em cada detalhe, eu vou preparar uma carta para esse momento, eu vou fazer com que ele se sinta amado, porque eu também quero ser amada, e com isso vai ministrar e a gente vai seguir nisso. Se o momento for bom, é óbvio que ele vai querer seguir, mas eu preciso me esforçar para isso. Caroline, pode falar. Oi, maravilhosas. Nossa, né? Como Deus é perfeito, né? Ontem eu tava observando a natureza e a gente perde os detalhes, né? E eu ouvi um barulho de um avião passando aqui perto de casa e resolvi olhar para cima. Quando eu olhei para cima, estava um pássaro só planeando, né? Só com as asas abertas voando assim. E de encaixa completamente na tua palavra, na palavra que tu trouxe, né, Carol? Porque a gente faz tanto esforço para querer estar, para querer fazer, para querer ser, né? E Deus só tá esperando que a gente seja esse pássaro que só abra as asas e deixe que ele conduza, né? E a gente faz tão difícil as coisas às vezes, né? E ele só espera que a gente deixe ser conduzido, né? E quando tu trouxe isso, encaixou muito, assim, porque a gente ouve tanto, né? Coloque Deus em primeiro lugar, que as outras demais coisas serão acrescentadas. Mas ontem eu ainda estava falando com a Rafa, né? As coisas que a gente acha que sabe, mas enquanto elas não forem reveladas, né, no nosso espírito, a gente não consegue viver elas. Então, Cris, aqui em casa o Max já é batizado, o Max já é convertido, mas eu brinco que ele é baby crente, mas eu vejo o quanto que eu sou imatura, sabe? O quanto que eu já deveria ser essa esposa, essa referência de fé, e quanto que eu ainda sou mimada e que eu quero que às vezes as coisas venham dele, que partam dele. Os pequenos passos que ele dá, eu já quero botar ele com uma maturidade que eu não tenho empatia, às vezes, de reconhecer que ele luta as lutas dele, como a Cris fala para nós, né? Que ele também tem as dificuldades dele, que ele também enfrenta as batalhas dele, que eu nem consigo imaginar, né? Porque o homem não fala o que ele pensa, ele é o contrário de nós, né? Então, o que Deus tem me trazido, assim, é que eu preciso respeitar o processo dele e saber que as nossas estações nem sempre elas vão se cruzar, né? E que a gente quer que tá sempre todo conectado, né? Então eu comecei a respeitar hoje a autoridade espiritual hoje do Max. Que hoje a autoridade espiritual do Max não é a mesma que a minha. Mas eu tenho então que obedecer, ser submissa e estar nesses lugares. Porque se eu começar a querer confrontar e simplesmente arrancar ele dos lugares que ele tá, que Deus tá dando autoridade para ele, para eu botar ele aonde eu quero, eu tô de novo exercendo a manipulação. E isso eu fiz a vida toda e não deu certo, né? Então, trazendo até como testemunho, né, no momento onde eu soltei, né, o evento da crise, ele é isso, né, eu nunca imaginei que seria possível, assim, um sim, né, nos meus olhos humanos do Max em ir, e é desafiador para ele, como a Jéssica trouxe ali, porque ele não está acostumado a esses ambientes, ele fica se questionando como vai ser, e como ele vai se sentir, enfim, mas a partir do momento que a gente quer de verdade, né, Cris? Tu falou sobre o coração, a Deus só quer o nosso coração. A gente tá tão preocupado em fazer processos, né? A gente faz processo até dá para adorar a Deus, né? E Deus, ele não quer processo, ele não quer nada que a gente precise criar um protocolo para servir, para estar com ele. Ele quer que a gente que ele esteja que a gente esteja com ele todo o tempo, porque ele está em nós, né? Então é quando a gente olha para o céu, é quando eu tô aqui ouvindo louvor. Não precisa, às vezes, parar, né? Óbvio que Deus quer que a gente pare, mas não precisa, às vezes. Às vezes pode só a gente se conectar naquele momento, né? Então, essa presença que ele tá exigindo de nós, mulheres, né? Porque eu adoro chamar todo mundo de guria, é o coração. É o coração. Quando a gente se sente afastada, é porque o nosso coração desconectou. E daí a gente querer ler os dois livros, querer fazer o protocolo, não adianta, né? A gente não vai sentir a mesma coisa. Então, que a gente possa estar sensível para que o nosso coração não desconecte do Pai. Que é só isso que ele espera de nós para poder fazer a parte dele, né? É, e é muito fácil, né? A gente esquecer dessa presença. Sair, né? A gente está nele, e é isso que a filha amada, ela é, né? Como tu falou, Caroline.
eu deixei nas mãos de Deus. Confiou, se posicionou, Deus, eu quero ir, eu quero que a minha família vá. Mas agora eu vou descansar, sabendo que eu tenho um Deus que vai falar com ele. Eu sempre falo isso. O que eu não consigo fazer por ele, que Deus faça, sabe? Se eu não consigo amar de fato e quando tá tudo ruim, um caos, que Deus possa fazer isso e ministrar na minha vida, sabe? O que eu não consigo, que Deus possa fazer. E o que eu não consigo mudar nele, no meu marido, que Deus mude, então. E essa... Eu não sei vocês, mas, tipo, quando eu falo, assim, de presença de Deus, estar nele, olhar para o alto e confiar de fato e saber que eu tenho um pai, que ele faz muito mais. Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, imagina, sabe? Quando a gente tá aqui, a gente acha que as coisas não vão dar certo. Que nada vai dar certo. Que o meu marido, talvez ele não mude. Só que eu sou exemplo. E eu preciso, então, me mudar. Deus, olha pra mim e muda. Cura, sabe? Como é que eu vou, de fato, olhar pra isso se eu não tenho intimidade com Deus? A gente fala tanto sobre cura, tanto sobre ter intimidade, mas tá aí no dia a dia. Quem é tu no dia a dia? Eu quero ser curada, eu quero ser transformada para fazer para outras pessoas. Tu busca isso no teu dia? Tu quer isso de fato? Acho que a gente tá num tempo assim que a gente quer fazer para todo mundo, mas esquece de olhar para nós e de ver, sabe? Eu quero ajudar outras pessoas, mas no meu dia eu consigo de fato pedir para Deus me ajudar? Curar o que precisa? Eu tenho tempo para fazer isso? O que eu faço quando eu acordo? Quem é eu quando acordo? Vou lá e mexo no celular, boto no soneca. E Deus, sabe onde está Jesus nisso? Eu tenho um Espírito Santo, mas é muito fácil eu entristecer ele. É muito fácil deixar o Espírito Santo triste. Eu quero que as coisas deem certo, que a gente prospere. Tá, mas tu nem me busca. E quer que as coisas aconteçam. Sabe? Mas enfim, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente ora aqui e aí vamos finalizar. Ô, Carolina, acho que a gente fazer uma oração, né, pro evento de amanhã da Cris, né? Acho que isso é importante, né? Deus abençoe. Então tá. Caroline, eu vou pedir pra te orar pelo evento, pode ser? Pode, claro. Então tá, eu vou começar aqui a orar, aí depois tu ora sobre o evento. Feche os olhos de vocês. Respirem fundo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ministrar nos nossos corações. Espírito Santo, muito obrigado por conduzir esse tempo de mesa, por fazer, Pai, e mostrar o que ainda precisa ser alinhado, o que ainda está sujo dentro de nós. É fácil, Pai. É fácil esquecermos de Ti. É fácil, às vezes, achar que tá tudo bem, não tá tudo bem. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes a gente é filhas imaturas, mimadas. E a gente acha que a gente não precisa buscar o Pai. A gente acha que a gente tem Ele, mas eu não preciso buscar. Não é assim, Pai. E eu sei que independente se eu não te buscar, tu tá em mim. Mas me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu te deixei de lado. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu te troquei pelo meu esposo, te troquei pelo meu celular, te troquei por rede social e te troquei pelo meu tempo. Me perdoa, Pai. Nos leva aqui hoje num nível de maturidade, Pai, consciência sobre o que foi falado, Pai.
Traz ainda mais entendimento sobre o que é de fato ter intimidade com Deus, olhar para o alto, confiar em Ti. Nos traz, Pai, ainda mais consciência sobre isso. Que nós sejamos mulheres maduras, Pai. Mulheres sábias, edificadoras de lar. Que a gente possa ser o exemplo para as pessoas que estão, Pai, ao nosso redor, para os de casa, Pai. Não adianta ser exemplo fora, se em casa não é exemplo. Não adianta ter sucesso fora se em casa tu não consegue fazer nada dentro de casa para ter paz, para edificar o lar. Não é sucesso fora, é sucesso dentro de casa, Pai. Ministra, Senhor. Ministra em nós, hoje, amanhã, todos os dias, Pai. Não nos deixa esquecer de Ti. Todas as vezes, Pai, que a gente for trocar o nosso tempo por outras coisas, nos traz um alerta. Ministra em nós, Pai. Porque se um dia a gente teve o Teu amor e a gente continua tendo o Teu amor, Tua bondade, Tua fidelidade, Tua provisão, por que a gente esquece de Ti? A gente fala que Te ama, mas verdadeiramente a gente não Te ama, Pai. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa porque nem sempre é assim. Nos traz cada vez mais consciência sobre a Tua presença, sobre estar em Ti. Amém. Amém. Paizinho amado, seguimos em Tua presença, Senhor, para agradecer e honrar, Jesus, tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Pela vida da Cris, pela vida do Lucas, que o Senhor tem levantado, Pai. Para que possa ter essa direção, Pai, de servir as famílias, Senhor. A gente sabe, Senhor, que o Teu propósito é com a família, Jesus. Que o Senhor nos chama para ser completos, Pai. Corpo, alma e espírito, Pai. Por nos trazer cada dia mais essa consciência, Pai, de quanto que a gente precisa cuidar da nossa casa, Pai. E a nossa casa é o nosso corpo, Pai. Não são paredes, não são prédios, Pai. É o nosso corpo, Jesus. Que bom, Pai. Que bom. Nós te agradecemos, Pai, por nós podermos aprender isso contigo, Pai. E para nós podermos aprender isso juntos. Juntos como família da fé, Senhor Jesus. Obrigada por todas as pessoas que estarão lá, por todas as pessoas que ainda vão confirmar estar lá, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que esses lugares vão ser preenchidos, Pai. E que todo mundo que precisa estar e vai receber a sua porção, Pai. Que as nossas famílias sejam edificadas em Ti, Pai. Que nós possamos criar um ambiente poderoso, Pai, para tudo que Tu possa e queira fazer através de nós e em nós, Paizinho. Nós te entregamos a vida da Cris, da vida do Lucas, a vida da Bruna, do Denis, Pai, de todas as pessoas que estarão lá, Pai, para que a gente possa ter um evento muito mais surpreendente do que a gente possa imaginar, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada por tudo que Tu tem feito até aqui, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, honramos e agradecemos o Teu grande nome, Senhorzinho. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus, Amém, né? mulheres. Então é isso, que quem for amanhã, a gente se encontra amanhã, e que vocês possam ter uma sexta e um final de semana abençoado também, de desfrute e de qualidade. É isso. Amém. Glória a Deus. Amanhã, mulherada. Beijo. Ihu! Com Deus. Amém. Deus abençoe. Nada, Deus beijo. abençoe. Glória. Beijo.